Vá se deixando se envolver pelo Espírito Santo, que está no meio de nós, que paira sobre nós e quer realizar em você uma obra nova, quer te dar um coração novo. Sou tua casa, sou tua casa, sou tua casa. Só o povo de Deus. Vem em mim, minha alma é o teu lar, minha alma é teu lar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, sou tua casa, sou tua casa, sou tua casa. Pode ser mais forte, deseja ser essa morada. Vem em mim morar, minha alma é o teu lar, minha Espírito de Deus, Espírito de Deus, sou tua casa. E vá silenciando o seu coração, sentindo esta brisa do Espírito Santo. Escute o que o Senhor quer falar ao seu coração. E você vai dizendo muito obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor, como diz esta canção, habita em nós. E nós desejamos a cada dia ser essa morada, este coração que acolhe esta presença viva do Espírito Santo. Muito obrigada. E você vai dizendo muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Bendito Santo. sejas. Muito obrigada, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Você vai estendendo as suas mãos aqui à frente. Clamando esse Espírito Santo sobre este servo do Senhor, que irá trazer a palavra. E nós te apresentamos, Senhor, esse teu filho, e clamamos o teu Espírito Santo. Vem sobre ele, concede toda a sabedoria do alto, todo o discernimento. Que ele anuncie com autoridade, com amor, alegria a tua palavra. E que nós também, a partir desta Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, possa abrir também os nossos corações para acolher esta palavra que será anunciada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Dá um sorriso bonito para mim, uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. Viva Jesus! Olha para quem está do seu lado e fala: meu irmão, tira a cara de Giló. Fala para essa pessoa aí, dá um sorriso, algodão doce aí, em nome de Jesus, irmão.
E se esse irmão está com um sorriso bonito, agora dá uma salva de palmas para ele também. Acolhe o teu irmão aí, em nome de Jesus, aleluia. Pode se assentar, que alegria, que honra poder estar aqui com vocês. Eu sou o missionário Emerson Gomes, sou mineiro Uai, venho lá da Arquidiocese de Belo Horizonte, morador na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Tenho 47 anos e já são 26 anos como pregador da palavra, como missionário do Evangelho. E como missionário, Deus tem me dado a graça de viajar o Brasil inteiro, norte, sul, leste, oeste do país, anunciando a palavra de Deus e testemunhando que Jesus está vivo, com poder e grande glória, na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Uma salva de palmas para a nossa igreja, aleluia! Glória a Deus. Quando o Senhor me chamou para pregar o Evangelho, eu logo fui fazendo um combinado com Ele. Imagina, irmão, eu não sou bobo, né? Eu já fui falando: Jesus, o Senhor está me chamando para largar tudo e sair como missionário pelo mundo. Eu vou, com uma condição. É o seguinte, Jesus: eu vou se, antes que eu chegue em qualquer lugar, o Senhor chegue primeiro. Eu vou, Jesus, que quando eu entrar na igreja, quando eu entrar num congresso, num grupo, num evento, eu quero ver a tua manifestação, eu quero ver milagres, eu quero ver o Senhor operando prodígios, sinais. E eu testemunho para você, nesses 26 anos, eu tenho visto o sobrenatural de Deus, e hoje não será diferente. O Senhor fará grandes coisas, em nome de Jesus. Prepara o teu coração, porque Deus quer impactar você para a glória do Senhor, amém? Um dia nessas pregações, eu estava pregando lá em Contagem, fogo estava descendo, sentindo a presença de Deus, e eu estou rezando para a assembleia, umas 200 pessoas. De repente entrou uma mulher, e eu continuei pregando, e de repente eu estou vendo ela rezando, e ela me chamou a atenção. Eu percebi o Espírito Santo vindo sobre ela e me chamou a atenção. Eu fiquei pregando, olhava para ela, pregava, olhava para ela. Uma unção tão extraordinária naquela mulher. Eu fiquei tão impactado. Sabe o que eu fiz? Casei com ela, aleluia, glória a Deus. Sou um missionário casado. Minha esposa se chama Fernanda, uma mulher maravilhosa, uma mulher de Deus, uma intercessora. Não pôde vir dessa vez, mas está lá rezando por mim para a glória de Deus, amém? Aliás, já vamos aplaudir o sacramento do matrimônio, é uma graça para todos nós, amém? E hoje, Deus me deu uma missão de pregar o tema Pais Formadores de Almas. Eu quero dizer que esta palavra está direcionada ao coração daquele que é pai. Essa palavra está direcionada àquele que é mãe, aquela que é mãe, tem um coração de mãe. Mas também é uma palavra direcionada à juventude. A partir dessa mensagem, e também dos 5 conselhos que eu vou trazer para você, de como formar uma criança, também é como se formar. É como formar um filho, mas também é como crescer. O adolescente de hoje é o pai e a mãe de amanhã. Então essa pregação é para mim. Repita, a pregação é para mim. Fala mais alto, igreja. Diga comigo: Senhor Jesus, unge os meus ouvidos, para que eu possa absorver tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. Eu quero experimentar milagres hoje, para a glória do teu nome, amém. Fala amém mais alto. Se você quer dar uma salva de palmas bem forte para o Senhor, aleluia. Quem trouxe a Bíblia, diga aleluia. Abra comigo a sua palavra em Provérbios, no capítulo 22. Provérbios, capítulo 22. Quem trouxe a Bíblia, diga aleluia. Quem não trouxe Bíblia, diga misericórdia. Misericórdia. Gente, nós temos que carregar a Bíblia. Tem uma música antiga que dizia assim:
Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Aqui nas palmas, tchau, tchau. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Quem tem Deus no coração dá um sorriso bonito, uma salva de palmas para a Bíblia. Glória a Deus. Presta atenção, Provérbios capítulo 22, versículo 6. A palavra que foi proposta para nós diz assim: ensina a criança o caminho que ela deve seguir, mesmo quando envelhecer, dele não há de se afastar. Palavra do Senhor. Dá uma linda salva de palmas para a palavra de Deus. São Jerônimo dizia: aquele que beija a Bíblia, beija a face de Cristo. Dá um beijo na sua Bíblia aí. E se a pessoa que está do seu lado não trouxe Bíblia, já empresta para ela e fala: beija aqui, irmão, a face do Senhor Jesus, aleluia, oh glória, amém. Amado povo de Deus, nos dias de hoje, é muito comum nós olharmos e ver crianças ansiosas. Quanto mais o tempo passa, mais temos presenciado crianças extremamente ansiosas, adolescentes perdidos, jovens sem propósito, cheios de informação. Afinal de contas estamos no tempo do celular, cheios de informação, mas com a alma vazia. E tudo isso acontece, tem acontecido dentro de casa. As crianças estão dentro de casa, os pais estão dentro de casa, mas os pais não estão no coração dos seus filhos. Então são jovens, crianças, adolescentes que estão cheios de conhecimento, mas com a alma vazia. Muito se diz, e muitos pais têm dito, e de maneira correta, no bom sentido, não pejorativo: eu tenho que criar o meu filho para o mundo. No sentido de que eu tenho que criar o meu filho e ele precisa aprender a perseverar, porque lá fora o mundo é um leão querendo engolir o outro, né? Então meu filho tem que aprender a superar as dificuldades, a sofrer frustrações, aprender a cair, tem que aprender a levantar, a ser resiliente, a superar as dificuldades, superar perseguições, suportar injustiças, assumir responsabilidade, a recomeçar. Quando cair, tem que aprender a levantar. E sim, nós precisamos mesmo pensar isso. Daí os pais preparam os filhos para o emprego, preparam os filhos para o trabalho, para o mundo competitivo como está. É bom isso, mas é preciso entender, querido filho de Deus, do que adianta preparar o filho para uma faculdade, preparar o filho para ter um bom emprego, sabendo que daqui a um tempo ele vai se aposentar, ele vai parar de trabalhar e ele terá uma eternidade que vai fazer esse tempo da terra parecer um suspiro. Do que adianta preparar filhos apenas no mundo material? E sim, criar talvez um doutor, criar talvez uma pessoa bem sucedida, mas não prepará-lo para o céu, para a vida eterna. Então sim, precisamos cuidar dos filhos e prepará-los para o mundo no bom sentido. Mas muito mais importante que isso, precisamos preparar os filhos para o céu, a ter caráter cristão, a ter uma fé bem fundamentada. Quem é católico diga glória a Deus. Fala mais alto, glória a Deus. Aprender a cair, aprender a levantar no sacrário, a levantar no confessionário. Tem que aprender a viver os sacramentos, intimidade com a palavra de Deus, diga amém. Quem trouxe a Bíblia, diga aleluia. A intimidade com a palavra de Deus, suportar as dificuldades, fugir da ocasião de pecado, ter uma meta objetiva. A nossa meta é o meu lugar é o céu. Aqui na palma, tchau, tchau, tchau. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. Quem ir pro céu, canta. Mais uma vez, mais uma vez. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar.
E o meu lugar é o céu. É lá que eu quero orar. Faz assim com o dedinho, todo mundo. Dedinho pra cima. Vira de lá, dá uma cutucada na terceira costela de quem está do seu lado aí. E fala: teu lugar é o céu, irmão. Teu lugar é o céu. Aleluia. Amém? Gente, é uma cutucadinha, não é para furar o irmão, não atravessar ele não. Calma. Então nós temos que preparar os filhos para o céu. E também nos preparar para o céu. O que está em jogo não é apenas um futuro profissional. O que está em jogo é a eternidade. E a partir daqui, eu quero trazer para vocês alguns conselhos. Uns conselhos para você exercitar na vida do seu filho. Então, eu já digo, você que quer, anota, vai valer a pena. Anota, vai valer a pena. Mesmo você que é jovem, que não é casado, que não é pai ainda, não é mãe, talvez não tenha nem intenção, vai valer a pena. Amém? Primeiro conselho, posso falar sim ou não? Sim ou não, igreja? Primeiro conselho: defina bem a hierarquia das prioridades. Defina bem a hierarquia das prioridades. Vamos juntos? Defina bem. Amado, nós nos dedicamos a muitas coisas, e coisas importantes. Quem aqui sai todo dia de manhã para trabalhar fora, levanta a mão. Se tiver chovendo, sai. Se não tiver calor, sai. Se estiver fazendo frio, sai. Você tem que ir, por quê? Porque o seu trabalho é uma das suas prioridades. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Se o seu filho acordar de noite, de madrugada, de manhã, você vai levantar para ajudar ele. Por quê? Porque o teu filho é uma prioridade. E também quem é casado, quem namora, tem o seu cônjuge, o seu namorado, namorada como uma prioridade. E são prioridades, e é importante ter prioridades. Mas nós precisamos, irmãos, colocar uma hierarquia de prioridades. E isso precisa ficar bem definido na minha vida, na sua vida, na vida do solteiro, na vida do casado, de maneira muito especial, na vida do pai e da mãe de família. Porque é muito bom, sim, você levar o teu filho para um futebol. Talvez isso é muito importante para você. Talvez isso é muito importante para o teu filho. Mas a tua prioridade máxima, absoluta, acima de qualquer coisa, precisa ser Deus. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Amar a Deus sobre todas as coisas, também é sobre todas as pessoas. Quem não amar a mim, quem amar mais seu filho do que a mim, quem amar mais a mãe do que a mim, quem amar mais o pai do que a mim, não é digno de mim. O Senhor nos ensina isso. Ei, irmão, olha para o missionário. A pergunta é direta: qual tem sido a tua prioridade na vida? Quanto tempo você gasta com seus estudos? E quanto tempo você gasta com tuas orações? Quanto tempo você se dedica a teu trabalho? E quanto tempo você se dedica à tua oração, à vida espiritual? Quanto tempo você gasta lendo livros acadêmicos? E quantos livros da fé você lê? Quantos cadernos e livros você leva para a escola, faculdade? E todas as vezes, acaso você traz a Bíblia para a igreja? Irmãos, muitas vezes nós estamos com a nossa hierarquia de prioridades solta. Muitas vezes nós não estamos compreendendo o que nós precisamos viver e como nós devemos viver. Ei, é preciso reequilibrar as nossas prioridades. É preciso reequilibrar. Quem tem Deus como prioridade absoluta e acima de tudo, nunca vai permanecer no fundo do poço. Quem tem Deus acima de tudo, nunca vai ficar no fundo do poço. Vai ser erguido junto com Deus. Sabe, muitas vezes nós sofremos, muitas vezes nós passamos por dificuldade. Muitas vezes nossos filhos têm crescido crianças desobedientes, crianças que não têm limites, crianças despreparadas, frustradas. E mais que você dê, por mais que você entrega, ela sempre tem algo para reclamar de você. E talvez é porque o teu filho não tem visto a prioridade absoluta de Deus na tua vida. E se tem sido prioridade, irmão, glória a Deus.
Mas eu preciso te dizer, e isso eu falo primeiramente para mim, dizer que Deus é prioridade é uma coisa, ter Deus como prioridade de verdade é outra coisa. Quando tiver uma chuva forte e for a hora da missa, ainda que você estiver saindo de casa às 5 horas da manhã, não deixe de ir à missa, porque você não deixa de ir para o trabalho. Quando você tiver dificuldade para rezar, ai, missionário, eu estou com uma preguiça de rezar. Preguiça você pode até ter, irmão. O que você não pode é deixar de rezar. Um dia a tentação da preguiça vai bater à tua porta. No trabalho você tem um cartão para bater. No trabalho você tem alguém para te cobrar. Mas espiritualmente o único que pode cobrar de você é você mesmo. Portanto, agora é hora de você pensar e refletir. Deus tem sido a minha prioridade absoluta? Deus tem sido a prioridade das prioridades? É bom levar o filho para o jogo de futebol. Melhor ainda é levar o filho para a catequese. É bom levar a filha para o balé. Melhor ainda é levar a filha para a fila da confissão. É bom levar o filho para um karatê, isso é ótimo, vai trazer para ele um vigor, vai ensinar a ser homem, trazer disciplina. Mas melhor que isso é trazer o filho para a Santa Missa. É bom levar os filhos para brincar no parque, num fim de semana. Melhor que isso é trazer para o encontro de carnaval dessa forania. É bom e é importante você dar para o seu filho um bom estudo. Melhor que isso, você pode dar para ele o céu. Você precisa dar o céu. Por isso eu quero te perguntar, em que você tem dedicado a tua vida? Pensa aí, qual que tem sido o motivo da tua dedicação? Agora avalie se você tem dedicado da mesma forma, ou melhor, se você tem dedicado de forma mais elevada ao Senhor. Se não, irmão, corrija a rota. Se não, irmão, é hora de repensar. E sinceramente, eu acho que todos nós aqui nesse lugar, desde o nosso coordenador Jorge, até quem está chegando em primeiro lugar aqui, primeira vez no encontro da renovação, todos nós precisamos reequilibrar a lista de prioridade. Qual é a minha prioridade absoluta? Deus. Qual é a tua prioridade absoluta? Deus. Qual é a tua prioridade absoluta? Então comporte-se como quem tem Deus por prioridade absoluta. Olha para quem está do seu lado e diz: comporte-se, irmão. Comporte-se. Comporte-se. Amados, quando a gente entrou para a igreja, eu tenho 27 anos de renovação carismática. Eu lembro do meu início, irmão. No meu início, irmão, nós ia para as igrejas fazer vigília. Terminava a vigília, 6, 7 horas da manhã, nós saíamos da igreja e ia para outra igreja onde ia ter a missa na parte da manhã. Terminava a missa, nós ia rezar na casa do amigo, pegava um violão e passava 12, 14, 18 horas acordado da noite para o outro dia, por causa de Jesus. E hoje a gente tem visto, está caindo o número de pessoas que estão fazendo vigília. Qual é a tua prioridade? Porque quando a gente estava no mundo, a gente passava a noite inteira nos carnavais da vida. Estou falando mentira? Está entendendo? Qual que é a nossa prioridade? A nossa prioridade precisa ser Deus. Quando Deus é o primeiro na nossa vida, Ele põe ordem em todo o resto. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Quero dizer para vocês, segundo conselho. Posso falar sim ou não? Eita, vento impetuoso bom aqui, hein? Aleluia. Segundo conselho: seja o exemplo que o seu filho precisa. Irmãos, criança, ela não escuta palavras, ela vê comportamento. Esses dias eu estava vendo um videozinho na internet, eu achei o máximo. Um menininho chorando de uns 4 anos, 3, 4 anos de idade.
Menininho chorando, 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 desesperado. A mamãe chegou perto dele: o que foi, meu filho? E o menininho falou: mamãe, eu comi muito. Você está chorando porque você comeu muito, filho? Não, mamãe, porque eu queria ficar barrigudo igual papai, mamãe. Eu não consegui. E o menino estava chorando por quê? Hoje ele chora para isso, né? Para ficar barrigudo igual papai. No futuro ele vai chorar para ficar com a barriga retinha como antes. Mas entende, o pai é tão herói para o filho que ele quer ser igual ao pai. Não basta falar para o filho: seja honesto. Não, o pai tem que ser íntegro. Não basta falar para o filho: vá à missa. Não, muito pelo contrário, o pai tem que ser o primeiro a ir. Não basta ensinar o filho a rezar ou falar com ele para ler a Bíblia. A criança vai procurar entender se o pai é de verdade um homem do altar, uma mulher do altar. Se dentro de casa ele luta para ser santo, se dentro de casa ele reza para cada refeição. Você tem rezado cada refeição? Você reza antes de dormir, quando você acorda? Deus é tua prioridade nisso também? Portanto, irmão, mais do que falar, eu preciso viver. Mais do que ensinar com palavras, eu preciso ensinar com minha vida. Missionário, eu não sou pai. Mas você é um evangelizador, né? Você tem amigos, não tem? Você tem parentes, não tem? Irmãos, não tem? Muito bem, talvez você é a única Bíblia que o teu filho, teu irmão, teu amigo possa ler. A responsabilidade também é sua. Diga: a responsabilidade também é minha. Olha para quem está do seu lado e fala: a responsabilidade também é sua, irmão. Qual que é o primeiro conselho mesmo? Defina a ordem das prioridades. Quem que é a prioridade máxima? Deus. Segundo, seja o exemplo que o seu filho precisa. Terceiro, você que está em Provérbios 22 aí, vai para Provérbios 23. Provérbios 23. O terceiro conselho é: disciplinar o filho é provar que ama de verdade. Disciplinar o filho é provar que ama de verdade. Provérbios capítulo 23, versículo 13 diz assim: não poupes ao menino a correção. Se tu o castigares com a vara, ele não morrerá. Castigando-o com vara, salvará a sua vida da morada dos mortos. Missionário, o que a Bíblia está falando? A Bíblia não está falando para eu espancar meu filho, não. Não é isso que a Bíblia está falando. Aliás, vara aqui é uma representação do cajado. Vara aqui é a representação hoje. A gente pode pensar no cajado do bispo, que tem aquela voltinha aqui, né? É o cajado que o pastor pega a ovelha pelo pescoço e puxa para o lugar. Mas se for preciso, ele dá uma cajadada também na ovelha. Ele dá. Ei, irmãos, hoje tem gente morrendo de medo. Eu não vou brigar com meu filho, não vou gritar com meu filho não, porque vai traumatizar. Para de criar menino frouxo. Para de criar menina frouxa. Eu que lembro, eu pequeno indo para a missa, fazendo bagunça, que eu era bagunceiro. E papai só nos beliscão. Não matou não. Mamãe, quando me dava um tapinha, falava: pé de galinha não mata pintinho. Eu entendi muito bem o que ela queria dizer com isso. Não estou falando para você bater, mas se for necessário disciplinar, ainda que seja com a vara, o faça. O faça. Porque foi assim que Jesus disciplinou os comerciantes do templo. Irmãos, a disciplina é prova de amor. Se você ama de verdade, você precisa corrigir. Se você ama de verdade, você precisa dar castigo. Com amor, mas dá castigo. Meu irmão mais velho, ele foi pai de 2 crianças maravilhosas. O Juan tinha 5 anos. O Yuri tinha 3 anos quando o meu irmão veio a falecer. Então, aquelas 2 crianças
foram para minha casa durante um tempo, junto com a minha cunhada. E ali eu fui obrigado a assumir um pouco a paternidade daquelas crianças. E eu me lembro que, claro, como menino, eles brigavam. E um saía, dava soco no outro, o outro vinha, dava soco no outro. E aí vinham chorando: titio, o Juan me bateu. Eu pegava o Juan, e o Juan gritava, pirraça, né? Chorava. Vamos para o quarto de chorar. Porque a criança chora para te agredir, sabia? Quanto mais você fala para de chorar, mais ela quer chorar, porque ela sabe que te incomoda. Ela não pode te bater, ela não pode fazer nada. O que ela pode fazer para te irritar? O que ela pode fazer para te incomodar? Chorar. Então ela grita mais alto. Aí eu levava para o quarto de chorar, colocava na cama e falava: chora, pode chorar, chora à vontade, faz bem, lava a alma. Ixi, 2 segundos parava. Não tem graça chorar com quem não se incomoda, né? Vai ficar de castigo. Aí, como o Juan tinha 5 anos, quando eu deixava ele de castigo, eu deixava 5 minutos. E deixava de castigo. Aí eu voltava, cara fechada: Juan, você sabe por que você está de castigo? Por quê? Porque eu bati no Yuri. Você pode bater no Yuri? Não. O que você vai fazer agora? Eles já estavam bem treinadinhos. Pedir desculpa. Yuri, vem cá. Aí o Yuri vinha. Chegava perto do Juan: desculpa, Yuri. Desculpado. Já ensinava o outro a perdoar, né? Dá um abraço vocês dois. Aí um abraçava o outro. Vai para lá, Yuri, vou conversar com seu irmão. Aí o Yuri saía. Aí eu chegava: Juan, você sabe por que eu te tio depois de castigo? Sei, tio. Pois é. Titio depois de castigo porque o titio te ama demais, cara. Eu não quero ver você brigando com teu irmão. Você tem que ser o melhor amigo dele. Você tem que ajudar ele. O titio te ama, viu? Também te amo, titio. Pois é, dá um beijo aqui no titio. Ele vinha, me dava um beijo, alargava um sorriso, eu dava um abraço: te amo muito, filho. E saía rindo. Já viu uma criança sair rindo depois de um castigo? Ele saía rindo. Os meninos foram crescendo. A mãe perdeu o controle, a avó perdeu o controle, todo mundo perdeu o controle. Sabe qual foi a única pessoa que essas crianças ouviam? O titio que disciplinava. Porque eu disciplinava, mas dizia também que amava. Disciplina com amor. Se for necessário, dê um beliscão. Se não for necessário, coloque de castigo. Se for necessário os dois, faça os dois. Amém, igreja? Só disciplina quem ama. Eu não vou, tenho medo de traumatizar. Se você não disciplinar teu filho, a polícia vai disciplinar. O namorado vai disciplinar. Vai encontrar pessoas erradas para ser amigo. Amém? Quem está entendendo, dá uma salva de palmas para Jesus. Quarto conselho. Posso falar sim ou não? Proclame a bênção na vida do seu filho. Repita. Fala mais alto. Ultimamente está tendo uma leva de gente que tem acordado, o filho acorda e fala: bom dia, mãe. Bom dia, filho. Bonitinho, né? Bom dia, pai. Bom dia, filho. Pelo amor de Deus, você não é pagão não, né? Você é católico. O filho, quando chega perto da mãe, ele precisa fazer o quê? Sua bênção, mãe. Bença, mãe. Bença, pai. Bença, tio. Bença, avó. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Tiago capítulo 3 vai dizer que a palavra tem poder. Amém? O que Tiago capítulo 3 vai dizer? Tem poder de quê? De abençoar ou de amaldiçoar. E infelizmente, irmãos, a nossa boca conduz muito a vida dos nossos filhos. Toda pessoa de autoridade, ela tem um poder na palavra contra aquela pessoa que está sob a sua autoridade. Por exemplo, aquela pessoa que começa dizendo: minha vida nunca dá certo, tudo que eu boto a mão dá errado.
Eu nasci foi para sofrer. Parece que eu joguei pedra na cruz. Eu não nasci para ser feliz. Você está se auto-amaldiçoando. Só para te contar uma história. Eu viajei para a casa do avô da minha esposa. E lá nós fomos para a casa dos parentes próximos. E uma casa de uma tia da Fernanda, minha esposa, tinha lá um moço, muito bem conversado. Então eu cheguei, ele logo cumprimentou, estava tendo um churrasquinho lá. E ele conversando, e eu percebi que ele não tinha os 4 dedos aqui, ó. Não tinha. Conversa vai, conversa vem. Ele me perguntou o que eu fazia. Falei que eu era missionário. De repente ele disse assim: missionário, eu tenho que te contar uma coisa. Você acredita que eu trabalho com detetização? Detetização de plantações. E o tipo de veneno, de remédio que eu trabalho é um remédio que engrossa a unha e deixa as unhas pretas, escuras, feias. Nossa, eu sempre reclamei disso, porque eu gosto de ter a unha limpinha. Então todo dia eu limpava a unha e de tarde a unha está preta, e eu reclamei sempre com isso. Um dia, um sábado, eu acordei cedo, preparei um café, a família veio tomar café, todo mundo junto. E eu olhei para a unha, fiquei tão nervoso, né? A unha toda suja. Eu dei um tapa na mesa. Qualquer dia desse, eu vou cortar esses 4 dedos aqui, só para não ter que olhar para essas unhas pretas. Falou isso de manhã, sofreu um acidente à tarde, perdeu os 4 dedos. Cuidado com aquilo que você tem falado a teu respeito, porque você tem autoridade sobre a tua vida. Cuidado com o que você tem falado a respeito dos seus filhos. Aquela mãe, aquele pai que briga com o menino: seu danado. Você sabe o que é danado? Danado significa alma condenada ao inferno. Dicionário Aurélio, demônio. Você está chamando mesmo teu filho de demônio? Você está chamando mesmo teu filho de demônio com a autoridade de mãe que você tem, de pai? Missionário, eu falei da boca para fora. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Olha para o missionário, isso é importante. O fundamento da bênção é a fé, mas o fundamento da maldição é a imprudência. Você não precisa crer para a maldição pegar, basta ser imprudente. Mas você precisa crer para a bênção pegar. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Eclesiástico capítulo 5, versículo 15. A honra e a consideração acompanham a linguagem do sábio, mas a língua do imprudente é a sua própria ruína. Eclesiástico capítulo 3, versículo 11 vai dizer: a bênção paterna fortalece a casa dos seus filhos, a maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Cuidado com a palavra que você tem dito na raiva com seus filhos. Missionário, eu já falei muita coisa que não deve. Sim, infelizmente todos nós falamos. Como resolver? Bênção. A bênção quebra a maldição. E vou te falar uma coisa a mais. Se a tua palavra de pai tem autoridade sobre o seu filho, a palavra do padrinho tem autoridade sobre o seu filho, a palavra do avô tem autoridade sobre o seu filho, a palavra do tio tem autoridade, a palavra do professor que você nem conhece direito tem autoridade, a palavra do político, misericórdia, Jesus nos salve, tem autoridade sobre o seu filho. Toda autoridade tem palavra poderosa. Então quando o seu filho diz: sua bênção, mãe, e você diz: Deus te abençoe, você está quebrando maldições que foram lançadas contra o teu filho. Ou você falou, ou teu cônjuge falou, ou alguém falou, e nessa hora a bênção está vindo para quebrar, para destruir. Abençoe o teu filho, ensina o teu filho a pedir a bênção ao avô, ensine o teu filho a pedir a bênção para o padre, ensine o teu filho, porque a bênção quebra a maldição. E ainda quero dar mais uma informação aqui, irmãos, cuidado para não negligenciar a bênção final da missa, porque normalmente a missa está terminando e tem gente que acha que a bênção final é um tchau, vai com Deus. Tem gente que acha que a bênção final é só uma despedida, até logo, até daqui a pouco, até próximo domingo. Não é isso. A bênção final é uma bênção poderosa, e ela é capaz de quebrar maldições.
Então, se por um acaso pode alguém ter lançado uma maldição na sua vida, é na bênção final que ela vai ser quebrada em nome de Jesus. É um tesouro da Igreja Católica Apostólica Romana. E pode aplaudir a nossa igreja maravilhosa. Não negligencie a bênção final. Ao contrário, viva com fé. Ouça cada palavra. Tome para si cada palavra. E tua vida vai estar sendo liberta em nome de Jesus. Amém? Eu sou missionário. Eu não perco a oportunidade de pedir a bênção para o meu pai. Não perco a oportunidade de pedir a bênção para minha mãe. E muitas vezes, quando eu vou sair de casa, eu me aproximo da minha esposa e falo: amor, estou indo, sua bênção. E a minha esposa traça o sinal da cruz na minha testa e diz: Deus te abençoe. Aí eu vou e traço o sinal da cruz na testa da minha esposa e digo: Deus te abençoe, porque ela é autoridade na minha vida. Amém, igreja? Pensa no seu filho, pensa no seu afilhado, pensa no seu cônjuge, pensa na sua mãe, pensa no seu pai. E agora aí de onde você está, abençoe essa pessoa, abençoe, vale a pena. A bênção é importante, algumas vezes até para pessoas mais velhas. Aliás, quem quer ser livre de toda a maldição aí, levanta a mão e diga aleluia. Não interessa quem está do seu lado, vira para o lado e pede a bênção. Benção, benção, pede aí de um lado e do outro. Aí meu filho, pede a bênção para o seu filho, pede a bênção aí, para todo mundo. Benção para um lado, benção para o outro. Deus te abençoe para um lado, Deus te abençoe para o outro. Amém? Glória, quem está mais abençoado, bate palma para Jesus. Eita glória. Quinto conselho: é preciso blindar o coração dos filhos. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Estamos no tempo dos influencers digitais, né? Irmãos, a TV, o celular, o TikTok, os professores, eles todos estão formando o seu filho. E talvez não seja para o céu. Talvez estejam formando para o outro lugar que eu não vou nem falar o nome. Mas a obrigação de formar o teu filho para o céu é você. É você que tem que pôr limites. Pai que deixa o filho pegar celular a hora que quer, está criando um filho para ser problema. Está criando filhos descontrolados. Filhos descontrolados no futuro, doentes. Criança tem que ter limite. Deixa de colocar a responsabilidade da educação nos filhos nos outros. Para de terceirizar. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Agarra essa responsabilidade, tome para você. Tudo isso tem formado os filhos. E muitas vezes a palavra de Deus não tem formado. O menino brinca com tudo, mas não tem um brinquedo católico, né? Dá um brinquedo católico, dá alguma coisa que presta. Ensina a criança como a Bíblia de criança. Dá um livrinho infantil da fé. Faz alguma coisa diferente para o seu filho. Amém? Nós precisamos blindar. Quem fala mais alto no coração do seu filho? É você ou é o celular? Quem fala mais alto no coração do seu filho? É Deus ou algoritmo? Algoritmo. Quem está falando mais alto? É preciso avaliar. Amém? Sexto e último conselho: ensine o seu filho a rezar. Você que tem que ensinar. Ensinar sempre. Reze comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Eu lembro do papai me ensinando essa oração. Eu lembro quando eu era criança. Gente, isso aqui eu lembro com muita alegria. Papai para mim é o maior homem que pisou nessa terra. Pensa num filho que ama o pai que tem muito orgulho do pai. Sou eu. E meu pai não é um homem sem defeito não. Pega para mim, irmão. Não é um homem sem defeito não, tem suas limitações.
Mas quando eu olho para trás, eu vejo tudo aquilo que meu pai me deu. Pode colocar bem para baixo aqui, ó. Pode, isso. Irmão, eu lembro quando eu era criança, papai me levava para a Santa Missa, e papai ajoelhava para rezar. Imagina a cena. Papai ajoelhava, eu ajoelhava do lado, imitando ele. E papai ia rezar uma Ave Maria baixinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós. Eu ouvia só o sussurro. Então eu ajoelhava, eu não sabia o que o meu pai estava fazendo e ficava. Eu já estava orando em língua, né? Aleluia, glória a Deus. Já estava sendo batizado no Espírito. Mas eu me lembro como se fosse ontem. Eu não sabia o que ele estava fazendo, mas eu já estava imitando. O meu pai era o meu exemplo, o meu herói. E eu lembro meu pai me indo para a Santa Missa, e eu ia para a missa com ele. Eu lembro meu pai, ministro da palavra, fazendo celebração. E quando eu chegava em casa, eu colocava uma mesinha, pedia a mamãe para fritar pipoca, e eu brincava de celebração da palavra com meu irmão. Eu via meu pai segurando um terço, e eu queria pegar um terço, não sabia rezar o terço, mas eu queria só andar com o terço na mão. Eu fui crescendo, sendo ensinado pelo meu pai a importância de Deus na minha vida. Irmãos, aos 12, 13 anos de idade, eu dei aquela afastada da igreja. Aos 18 eu voltei e fui batizado no Espírito Santo em um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Minha vida se transformou completamente. Ali eu tive uma experiência genuína, e tudo aquilo que eu vivi até aquele dia passou a ter um sentido diferente, um desejo de evangelização. Logo eu comecei a ser um pregador. Eu preciso te contar uma coisa: até os meus 18 anos de idade, eu perdi todos os pontos na escola, onde precisava apresentar um trabalho para 30 pessoas, porque eu não tinha condição de falar em público. Eu não conseguia apresentar trabalho. Quando tinha um trabalho em grupo que todo mundo que tinha que falar, ninguém queria que eu participasse, porque eu não tinha condição, a palavra não saía, a boca travava. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu era aquele jovem que nunca tinha falado em público, mas quando o Espírito Santo me pegou, eu tive um repouso no Espírito tão impactante. Fiquei 45 minutos a 1 hora caído no chão, chorando, experimentando Deus como nunca. Irmãos, quando eu levantei naquele dia, eu me lembro, 120 jovens lá na frente disseram: quem gostaria de dar um testemunho? Eu levantei a mão e gritei: eu! Aí eu olhei para mim e falei: o que eu estou fazendo com a mão levantada aqui? Mas não abaixei a mão não. Você? Eu disse sim. Pensei: o que eu estou fazendo da vida? Vem cá. Falei: vou. E fui andando. Falei: meu Deus, o povo está aqui. Cadê minha vergonha? Cadê minha vergonha? Eu não consigo falar em público. Eu estou conseguindo, meu Deus. E eu lembro que eu cheguei lá na frente, me entregaram o microfone, e aqui eu posso dizer, foi a minha primeira pregação. Eu comecei a falar daquilo que eu tinha experimentado para 120 jovens, e naquele momento, em um testemunho de 2 minutos, eu percebi: Deus pegou um jovem sem condição nenhuma de falar em público e levantou para ser missionário, para viajar o Brasil inteiro e testemunhar o poder de Deus. Comecei a pregar. O ano 99 foi um ano de formação. O ano 2000 eu estava pregando para todo lado na diocese. 2001 já estava com o ministério consolidado. A fé dos meus pais agora estava ardendo como nunca no meu coração, porque a obrigação de ensinar a fé do pai, mas quem vai trazer a experiência da oração é o Espírito Santo, e ele não vai falhar, pode ter certeza disso. O ano 2001, ministério de oração por cura e libertação. Eu indo rezar para as pessoas, vendo curas acontecendo, mas quem ficou doente fui eu. Eu tenho 78 quilos, uma dor nas costas, eu comecei a perder peso, de 78 para 70, de 70 quilos para 67, de 67 quilos para 63, de 63 para 60 quilos, 59, e eu fui emagrecendo, e uma dor terrível nas costas, ombros, pescoço, dor que eu já sentia desde 94, mas agora em 2001 ela veio e não foi mais embora. Fui encaminhado para o Hospital da Baleia,
chorando de dor, com meu tercinho na mão, pedindo Nossa Senhora para não deixar ser nada grave, e São Miguel Arcanjo, da qual foi o meu primeiro santo, além de Nossa Senhora, meu primeiro santo de devoção. Pedindo São Miguel para me tocar, pedindo São Miguel para me guardar, pedindo São Miguel para me proteger. Cheguei no médico, ele disse que precisava fazer uma pequena cirurgia, tirar uma lasquinha de osso para examinar. E eu fiz aquela cirurgia, e mesmo assim não fazia ideia do que podia ser. Eu estava pedindo Jesus para não ser nada grave, e clamando São Miguel dia e noite. Há mais de 25 anos que eu me consagro a São Miguel todos os dias, e em toda a Santa Missa. Eu me lembro que eu fiz aquela cirurgia, e eu continuei perdendo peso, 55, 54, 50 quilos, 49. Chegou o dia de buscar o resultado. Foi mamãe comigo. Quando nos pegamos o resultado e levamos no médico, ele abriu, olhou e falou: nossa, infelizmente é o que nós suspeitávamos. Eu não sabia o que o médico suspeitava. Mamãe sabia. Mamãe botou a mão na cabeça e falou: meu Deus. E o médico falou: sim, o Emerson está com câncer grave, sarcoma de Ewing, um câncer ósseo extremamente agressivo e já em estágio muito avançado. Precisa se tratar urgente. Mamãe começou a chorar e falou: doutor, é aquele tratamento que cai o cabelo? E o médico falou para minha mãe: dona Nelita, não se preocupe com o cabelo do seu filho, preocupe antes com a vida dele. Mamãe começou a chorar muito. O médico ligou para o hospital para agilizar o tratamento. Saímos dali no corredor, mamãe falou: vamos buscar uma segunda opinião médica. Foi então que eu fui a ser atendido pelo Dr. Carlos Sena, chefe do Centro de Consultas Especializadas Iria Diniz, em Contagem. O doutor olhou o resultado e começou a perguntar: quando foi a primeira vez que você sentiu essa dor? Eu falei: 6, 7 anos atrás. Vinha, ficava uma semana, 10 dias, ia embora. De 6 meses depois voltava, depois ia embora. Mas agora ela não vai mais embora. Tem quanto tempo que ela não vai mais embora? Falei. Desde quando você começou a perder peso? Falei. Desde quando você começou a inchar o caroço? Falei. Falei: mas não pode. Você não pode estar com sarcoma de Ewing. Eu falei: por quê? Fiquei animado, né, irmão? Por quê? Por quê? Aí com aquela, delicadeza de jumento, ele falou: já era para você ter morrido há muito tempo. Eu falei: misericórdia, né, doutor? Pelo amor de Deus, né? Mas calma nessa hora. Aí falou: ó, se eu descontar seu histórico aí, seu estado e o estágio, 90 dias de vida. Nem químio, nem rádio, nem cirurgia e nada nessa terra poderia te curar. Mas não me parece que você tem apenas 90 dias de vida. Repete o exame. Pega o bloco de parafina, leva em outro laboratório. Pode ser que seja um tumor benigno e o resultado está errado. Eu até fiquei animado. Peguei o exame pensando: não vai ser nada grave mesmo. Repeti o exame. Quando eu entreguei para ele, ele abriu e falou: nossa, confirmou mesmo, é o sarcoma de Ewing. Corre para fazer o tratamento. Eu já pensei: correr para quê? Você já falou que 90 dias eu vou morrer? E sabe o que é pior do que eu ouvir falar que você vai morrer em 90 dias? Você tentar dormir à noite, não conseguir, e no outro dia pensar: 89, 88, e eu continuei piorando. 46 quilos, 45 quilos, quimioterapia, 1 mês de quimio, nada funcionando, não estava atingindo o tumor, e eu para 44 quilos, 42, eu cheguei a 40 quilos, eu parei de andar, eu não conseguia mais caminhar, eu não conseguia mais. Então papai conseguiu uma cama de hospital, e eu fiquei deitado naquela cama de hospital lá no meu quarto dia e noite. Eu já não conseguia mais tomar banho sozinho, chorava de dor, mas segurava o meu terço e minha imagenzinha de São Miguel do lado, e eu dizia: Jesus, se está chegando a minha hora, eu estou pronto. Era uma dor tão terrível. Mamãe tinha que me dar banho, porque eu não conseguia sequer tomar banho sozinho. Mas algo que não me faltava era a oração dos meus pais. Papai, ministro da Eucaristia, levava a comunhão para mim,
rezava comigo, fazia novenas comigo. Era uma quinta-feira, eu acamado, sem um fio de cabelo nem na sobrancelha. De repente, o padre chegou, Padre Oscar Piloni, o padre da Gospa Mira, lá em Belo Horizonte. Não sei se alguém já ouviu falar, provavelmente alguém já ouviu. Um centro de evangelização para 7, 8 mil pessoas. Um evento maravilhoso que ele faz. Ele foi me dar unção dos enfermos, chorou comigo, rezou por mim, e depois me deu um livro de mensagens de Nossa Senhora. E quando eu peguei aquele livro, o padre falou: olha, Emerson, quando você rezar o seu terço, pede Nossa Senhora uma mensagem que ela vai falar com você. Ele foi embora. Umas 3 horas da tarde, mamãe saiu do quarto, eu fiquei sozinho, e eu peguei o meu terço, rezei o rosário, rezei as minhas ladainhas de São Miguel, as minhas novenas de São Miguel, minhas orações de São Miguel que eu fazia todos os dias, pedindo São Miguel um milagre, ou me preparando para a morte. E eu terminei de rezar e falei: bom, agora eu tenho que pegar o livro, conforme o padre disse. E peguei o livro e falei: Nossa Senhora, o padre falou que a senhora quer falar comigo. É o livro azul do Movimento Sacerdotal Mariano, do padre Gobi. Quem conhece aquele livro? Levanta a mão, deixa eu ver. Algumas pessoas conhecem. Quando eu abri o livro, vocês que conhecem sabem, tem vários tipos de mensagem, mas a mensagem que saiu para mim, resumindo, é mais ou menos assim: filhos, Deus tem muita graça para derramar na vida de vocês através dos arcanjos Miguel, também Gabriel e Rafael. Se consagre a eles. Eu falei: mas não, isso não pode ser coincidência. Nossa Senhora está feliz que eu estou rezando para São Miguel, mas ela quer que eu reze também para o Gabriel e para o Rafael. Então naquela hora eu falei: vou me consagrar aos 3. Peguei uma oração chamada súplica ardente aos santos anjos e comecei a rezar para me consagrar aos arcanjos. E eu fui rezando e foi me dando um sono. Eu terminei a oração por volta de 18 horas. E quando eu terminei, eu já virei para o lado e eu dormi. Olha, eu não dormi à noite. Tinha pequenos cochilos, mas dessa vez eu não apenas dormi. Eu dormi das 18 horas até o outro dia pela manhã, direto. Não acordei para nada. Quando eu acordei no outro dia, o tumor estava lá. Era um caroço do tamanho de um melão grande. Um caroço, não dava para vestir mais camisa. E quando eu acordei, o caroço estava lá, mas eu percebi que eu estava melhor. Mamãe entrou no quarto e falou: filho, que bom que você dormiu. Eu falei: mamãe, eu estou me sentindo bem, alguma coisa aconteceu. Mamãe disse: filho, ontem à noite os vicentinos vieram aqui em casa. Papai é da Sociedade São Vicente de Paulo, e eles vieram rezar um terço. E tinha um moço aqui que chorou o terço inteiro, e ele já está aqui em casa, está sentado na sala, ele e a esposa te esperando acordar. E ele falou que só vai embora depois que falar com você. Falei: tá bom, chama ele. Mamãe saiu, daí a pouco entrou os 2. Quando eles entraram, o moço entrou com olhos inchados de tanto chorar, lágrimas, olhos arregalados. E a primeira coisa que ele disse foi: Emerson, eu não dormi no terço ontem à noite não. Eu não dormi no terço, eu não dormi. Eu não sonhei, não foi sonho. Eu vi mesmo. Ele estava meio desesperado. A esposa começou a dizer: ele não dormiu mesmo não. Rezou o terço em pé e chorando muito o tempo inteiro. E ele repetiu: eu não sonhei, eu vi mesmo. Eu vi. Aí eu fiquei curioso: você ouviu o que, irmão? Ele falou: olha, quando nós começamos a rezar o terço, de repente eu vi um clarão no meio da sala, como flash de uma foto. Eu levantei a cabeça para ver o que era. Disse ele: eu não vi nada, eu estava dormindo. Ele disse: quando eu levantei a cabeça para ver o que era, Emerson, eu vi 2 anjos em pé no meio da tua sala. Um andava em direção ao teu quarto, o outro virou para mim e disse: não tenha medo e não se preocupe, porque a partir de hoje nós somos enviados para cuidar do Emerson, e ele terá graças. Estava se cumprindo na minha vida. Salmo capítulo 33. Salmo capítulo 33, versículo 8, que diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. O salva. Quem teme a Deus, levanta a mão e diga aleluia. Quem teme a Deus, bate palma para o Senhor mais uma vez. Hey, eu fiquei impactado. Eu falei: o quê? O moço não sabia da consagração? Eu dormi a noite inteira. Ei, irmão, não podia ser acaso. Eu acordei melhor.
alguma coisa aconteceu e eu vou assumir essa verdade. Agora eu creio, eu não vou morrer, eu vou testemunhar até o último dia da minha vida as maravilhas que Deus realizar em mim. Aleluia. Irmão, no outro dia eu estava melhor ainda, e no outro dia melhor ainda, e no outro melhor ainda. E eu fui melhorando. Os médicos foram ficando impressionados. O tumor foi murchando. E os 90 dias passaram, eu não morri. Aleluia, glória a Deus, só que até hoje, oh glória. E eu continuei melhorando. Até que o tumor nas partes moles murchou completamente. O médico animado falou: Emerson, a gente vai poder te operar. Vamos fazer uma cirurgia em você. Você vai fazer exames, ressonância, cintilografia. Os exames vão ficar prontos na terça-feira. Você pega os exames, vem direto para o hospital, interna na terça-feira. E quando você internar na terça-feira, aí nós vamos fazer uma análise dos exames e na quarta a gente te opera. Eu falei: tá bom, doutor, tá bom. Fiquei animado, mas eu tinha uma preocupação comigo. Olha para mim. A quantos anjos eu me consagrei? Fala mais alto. Quantos o Vicentino viu lá em casa? Falei como um bom mineiro: uai, tem um trem errado nessa história. Faltou um anjo no texto lá de casa, quem será? Na minha cabeça veio assim: o anjo Rafael, né? Porque eu ainda estou doente. O Rafael é o anjo da cura. Aliás, deve ser mais difícil, né? Tem que insistir muito com o Rafael. Aí eu comecei a rezar todo dia: São Miguel, São Gabriel, São Rafael, São Rafael, São Rafael, São Rafael, São Rafael, São Rafael. E ficava por horas: São Rafael, São Rafael. Irmão, naquele dia que eu internei no hospital, eu subi para o segundo andar, enfermaria, tudo pelo SUS. Quando eu subi no segundo andar, tinha uma capela do Santíssimo no hospital. Falei: uau, Jesus Eucarístico está aqui no hospital. Meu Deus, eu estou com um dia livre hoje, vou passar o dia na capela. Fui no quarto, guardei as coisas e voltei para a capela. Adorei Jesus, rezei o meu terço, chamei São Miguel, chamei São Gabriel e chamei várias vezes São Rafael, São Rafael, São Rafael, São Rafael, São Rafael, São Rafael, São Rafael. E fui rezando. Aquela terça-feira passou, fui dormir. Na quarta-feira bem cedo me preparei para a cirurgia. O médico me chamou, levantei animado. Ele falou: senta, porque eu tenho uma notícia para te dar. Nas partes moles o tumor murchou, mas no osso ele se espalhou. E não tem como fazer a cirurgia. Hoje o que nós vamos fazer é mais uma biópsia, para entender onde está a extremidade do tumor. E você vai permanecer internado no hospital. Tomei um susto, me recompus, falei: bora, doutor. Fiz a biópsia, voltei para o quarto. Meio-dia eu já estava bem, comi alguma coisa e falei: bom, já que eu tenho que ficar no hospital, eu vou para o melhor lugar do hospital. Papai me ensinou o melhor lugar é na capela. Fui para a capela, adorei Jesus, rezei meu texto, São Miguel, Gabriel, Rafael, rezei, foi maravilhoso. Quinta-feira eu resolvi pregar no hospital. Eu com 40 quilos, sem um fio de cabelo e na sobrancelha, indo de quarto em quarto. Aleluia, irmão, papai do céu te ama. Vamos para a capela rezar. Fizemos um check-in no grupo de oração. Na capela do hospital transformamos num grupo de oração. Nós esquecemos da plaquinha, né? Tinha uma plaquinha, esqueci daquilo. Carismático que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Fizemos bagunça lá. O fogo desceu. Sentimos o poder de Deus. Rafael. E o povo não entendia nada, mas foi maravilhoso. Alguns começaram a ter sinais de cura. Eu falei: Jesus, cura os irmãos, mas lembra de mim também, né? Lembra de mim também, que eu também estou doente, né, Jesus? No outro dia, sexta-feira, São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Ajuda aí, gente. Rafael. Mais alto. Rezei. Meio-dia, eu fui para o quarto. Falei: antes de comer, porque eu estava com hemoglobina baixa, anemia profunda, não pode ficar sem comer, tem que ser no horário certinho. Mas eu falei: quer saber, eu vou deitar um pouco antes. Deitei. Assim que eu deitei, eu ouvi uma voz: Emerson. Eu abri os olhos, tinha um médico, todo de branco, cabelo social escuro, alto. Emerson, você pode me acompanhar? Eu disse: sim, doutor. Já fui levantando, ele deu as costas, começou a ir, eu fui andando atrás. Eu comecei a pensar: engraçado, eu faço tratamento no Hospital da Baleia há 1 ano.
Eu conheço o doutor Rodrigo, conheço o doutor Érico, conheço o doutor Flávio, conheço a equipe, mas esse médico eu não conheço, ou é um novato ou não é da equipe. Pensei, deve estar me levando para algum exame. Ele virou o corredor, eu também virei. No meio desse corredor, do lado esquerdo é a escada, e do lado do direito é a capela, e do outro lado é a área de exames. Então para mim, eu estava indo para a área de exames. Quando chega em frente à capela, o médico olha para mim e fala assim: Emerson, você tem rezado muito, né? Pensei, esse doutor me viu com a Bíblia na mão e o terço, eu vou pregar para ele a palavra de Deus agora, aleluia. Falei, sim doutor, tenho rezado, eu sou católico, sou missionário católico, sou pregador do evangelho. E quando eu comecei a falar de Deus para ele, meu coração eu comecei a sentir uma presença de Deus muito forte, alguma coisa diferente, foi tão forte, uma sensação de batismo no Espírito. Eu me calei, travei, olhei para ele, ele olhou para mim e falou assim: Emerson, você realmente crê que Deus pode te curar? Eu meio abobado com aquela sensação, falei, sim doutor, eu creio. O médico estendeu a mão e tocou no meu ombro e disse: então creia, meu filho, porque Deus vai te curar. Simplesmente tirou a mão do meu ombro, tocou a mão aqui no meu rosto, deu um sorriso e disse: Deus já te curou. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Ele simplesmente tirou a mão, deu as costas para mim e começou a ir embora. Eu estou, meu Deus, o que está acontecendo? Tentei dar um passo, não consegui, coração acelerado, uma vontade de rir, uma vontade de chorar. Deus, o que está acontecendo? Ele virou para descer as escadas, eu gritei: doutor! Ele parou e olhou para mim. Irmãos, eu não tenho certeza do que eu vi. Eu estava chorando muito, lágrima e óculos pode ter dado, sei lá, uma ilusão de ótica, mas a impressão que eu tive naquela hora que ele virou para mim é que a roupa brilhava, o rosto brilhava. Eu comecei a esfregar os olhos olhando para ele. Eu perguntei: doutor, qual é o seu nome? Ele sorriu, levantou a mão e disse: o meu nome é Rafael. E nessa hora, para a honra e glória de Jesus, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu caí de joelhos, levantei a cabeça, não vi mais ninguém. Cheguei na escada, não vi ninguém. Corri para a capela, voltei para o quarto, chorei a tarde inteira, sem entender. Eu não tinha entendido, até hoje eu não entendi. Eu sei que no dia seguinte eu fui para um novo procedimento, e o resultado, ausência de neoplasia residual. O câncer desapareceu completamente, para a honra e glória de Jesus. Eu chorando, perguntei ao médico: doutor, cadê o doutor Rafael? Ele falou: que Rafael? Falei que teve comigo na sexta. Ele disse: nenhum Rafael teve na sexta. Eu falei: teve sim. Ele disse: teve não. Eu disse: sim senhor. Ele falou: não. Eu falei: mas eu vi. O médico ousado falou: então me apresenta, porque eu não conheço. Falei: boa ideia. Fui procurar, olhei na secretaria, não encontrei. É esse não, não tem. Procurei um dia, não encontrei. Procurei uma semana, não encontrei. Procurei um mês, não encontrei. Procurei um ano, voltei lá algumas vezes. 10 anos procurei, não encontrei. 20 anos, 23 anos se passaram. Eu nunca mais vi o doutor Rafael, mas eu sei que onde eu vou ele vai comigo. E eu sei que ele está aqui nessa tarde para abençoar a tua vida, se você crê. Um milagre aconteceu na minha vida, porque um dia meu pai rezou uma Ave Maria baixinho, e eu de joelhos estava fazendo sussurro. Eu fui ensinado a ser cristão, fui formado para o céu. Forme teu filho para o céu, não espere ele precisar. Porque se você formar teu filho para o céu, se você se formar para o céu no dia da necessidade, a glória de Deus vai visitar a tua casa, em nome de Jesus. Se você quer, pode aplaudir. Aliás, fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Eu quero nessa hora pedir, só o Espírito Santo pode nos convencer. Vamos cantar uma canção do Espírito? Uma canção do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa formar formadores de alma. Quem te forma um formador de filhos é o Espírito Santo. Quem forma você é o Espírito Santo. Convido você a fechar os seus olhos agora. Entra na presença de Deus e faz uma oração sincera. Fala: Deus, você que é pai, começa a abençoar teu filho aí. Você que é mãe,
Começa a abençoar, porque pai e mãe são formadores de alma. Você que é jovem, solteiro, já começa a rezar pelos filhos que um dia você vai ter. Começa a rezar pelos filhos que provavelmente um dia você pode ter. Fala com Deus, já consagre-os a Deus hoje. Começa a rezar e pedir a Deus pela tua paternidade, pela tua maternidade. Me ensina a ser mãe de verdade. Me ensina a ser exemplo de Maria. Me ensina a ser exemplo de José. Ah, Deus, erga os seus braços, irmão. Erga os seus braços, fala com o Espírito Santo agora. Vai falando com Ele, vai chamando por Ele. O Espírito Santo está aqui e Ele quer colocar no teu coração um fogo abrasador e transformar você no melhor exemplo que o teu filho pode ter, o melhor exemplo que tua esposa pode ter, o melhor exemplo que o teu marido pode ter. Cante essa canção, reza, reza. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Aleluia! Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Erga os seus braços mais altos e chama Espírito da verdade. Chame com fé, igreja, com fé, vai. Espírito